Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os condicionantes agrometeorológicos da produtividade, focando no elemento água, certo? É um dos principais fatores limitantes de produtividade que a gente tem para as culturas de grão, principalmente no Brasil. Essa relação da produtividade com a água, ela está ligada na demanda e na oferta dessa quantidade de água disponível no ambiente. Aqui a gente tem um exemplo mostrando para cada um dos meses do ano qual que é a chuva que eu tenho nessa região em relação à evapotranspiração potencial, essa linha vermelha, a demanda máxima que a gente tem na região, enquanto que na linha verde mostra a evapotranspiração real aqui para dois ambientes, um em Rio Verde, no estado de Goiás, e outro em Caxias, no Maranhão. Então veja que aqui a gente tem esse período do ano em que toda a demanda hídrica é suprida via chuva, certo? Nesses dois momentos do ano. E nesse período aqui, em que a chuva é menor que a evapotranspiração potencial, a planta utiliza a água do solo para fazer esse balanço durante esse período do ano. Então veja que logo após o período chuvoso de maior intensidade, a quantidade da evapotranspiração real vai reduzindo, conforme vai reduzindo a quantidade de água no solo, até ela se tornar somente igual ao valor de chuva que eu tenho na região. Então esse é o padrão aqui para Rio Verde, lá para Caxias, no Maranhão, a gente tem um padrão um pouco diferente, esse período aqui com mais chuva do que evapotranspiração. A partir desse momento ocorre uma extração da água armazenada no solo até certo momento para suprir parte da evapotranspiração potencial, gerando aqui um déficit hídrico durante esse período. E aí nesse sentido, a gente tem a produtividade variando ao longo dos anos em função dessa disponibilidade hídrica. A gente sabe que existe uma variabilidade climática, tem anos que chove mais ou chove menos, chove em diferentes períodos com diferentes intensidades. Então aqui um exemplo para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Maranhão da produtividade de soja ao longo dos anos em que essa variação ocorre exclusivamente pela variabilidade climática da região. Então veja o Rio Grande do Sul aqui com um desvio padrão de 444 kg, enquanto que no Mato Grosso a produtividade muito mais estável, a condição climática mais estável, eu acabo criando um cenário em que eu tenho uma menor variabilidade de produtividade entre os anos para essa região de estudo, certo? Então a gente tem esse efeito da água e a gente pode usar algumas técnicas para tentar reduzir as perdas de produtividade pela questão hídrica. Nessa relação, o primeiro ponto da água é essa relação que a gente tem solo, planta, atmosfera. Então o solo atua como responsável pelo armazenamento, retendo aqui a água desde 0,1 até menos 2 atmosferas. Na raiz, esse valor já cai aqui para menos 1 a menos 10 atmosfera, fazendo com que a água vá desse potencial maior para um ponto de potencial menor. Então o solo armazena e fornece essa água para a planta. Lá na folha, a planta vai atuar aqui como fator de transporte. Na folha, esse potencial hídrico é de menos 5 a menos 40, fazendo com que a água flua do solo pelas raízes até sair aqui na folha para a atmosfera. Então, solo armazena, planta transporta e a atmosfera cria essa demanda de água para o sistema. Nesse exemplo aqui, essa variação de potencial hídrico da atmosfera pode variar aí de menos 100 até menos 1000 atmosfera. Então, veja que eu tenho um potencial muito menor na atmosfera em relação ao solo. Solo armazena, planta transporta e a atmosfera demanda. E aí nesse processo a planta pode atuar como mecanismos, como fechamento estomático, crescimento radicular, para tentar equilibrar esse balanço, fazendo ajustes durante os períodos de seca, como um exemplo desse sistema, certo? Então esses são os três pontos principais. Solo armazena, planta transporta e a atmosfera cria essa demanda dentro do sistema. Na questão do solo, a gente tem os diferentes pontos hídricos do solo formando aqui a disponibilidade hídrica para a planta. Então eu tenho o ponto de saturação em que todo o solo é preenchido por água, parte dessa água vai ser perdida via força da gravidade, vai ser drenada em profundidade, chegando aqui na capacidade de campo, que é o máximo de água que o solo consegue reter. Conforme a planta vai extraindo essa água, vai chegar aqui nesse ponto de murcha permanente, em que a partir desse ponto, mesmo tendo água no solo, essa água está retida nos poros menores, então a planta não consegue extrair essa água. A gente chama de água residual, só vou conseguir extrair com o secamento desse solo em estufa para a gente quantificar isso. Então eu tenho aqui os pontos
de umidade do solo, e um fator importante aqui nessa disponibilidade hídrica é a profundidade do sistema radicular, que vai afetar a quantidade total de água disponível para a planta. E eu tenho aqui a capacidade de água disponível para a planta, que é essa faixa entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente. O que é importante destacar? Que nessa faixa de CARD, a gente tem uma fração que é água facilmente disponível. Ou seja, a planta consegue extrair toda essa água aqui, mas a partir desse ponto, a planta começa a ter uma resistência de extração de água. E essa resistência de extração de água faz com que a planta não consiga extrair toda a água que ela precisa e ela entra num processo de déficit hídrico ou de limitação hídrica a partir desse ponto. Então, quando eu trabalho com irrigação, eu foco para manter aqui o conteúdo de água nessa faixa aqui da água facilmente disponível, porque a planta não vai entrar em estresse hídrico nessa faixa de disponibilidade hídrica, certo? Nesse ponto, a gente precisa entender o conteúdo de água no solo com a relação de transpiração da planta. Então, dependendo da sensibilidade da cultura, a planta pode resistir mais ou menos à quantidade de água disponível no solo em relação aos processos fisiológicos. Então, aqui a gente está mostrando, quando for 1 aqui é a capacidade de campo, 0 ponto de murcha permanente, e aqui é a evapotranspiração relativa. Então, quando eu tenho 100%, quer dizer que toda a demanda hídrica da planta está sendo suprida por essa água no solo. O que acontece? Conforme a gente vai reduzindo o conteúdo de água no solo, chega nesse ponto aqui, que para esse exemplo é em torno de 30%, a planta, até essa faixa aqui, a planta mantém a transpiração no mesmo nível que ela, máximo do que ela tinha aqui na capacidade de campo. Ela se mantém ao longo desse ponto. A partir daqui, a planta começa a sentir um estresse hídrico e começa a limitar a transpiração e ela vai reduzindo a transpiração até chegar no ponto de murcha permanente, em que a planta não faz mais transpiração, permanecendo esse ponto de conteúdo de água no solo, a planta acaba morrendo. Então eu tenho a CARD, que é toda essa fração aqui, e esse ponto em que a planta não reduz transpiração é a nossa água facilmente disponível. E essa água facilmente disponível, ou esse ponto aqui, que nesse caso é em torno de 30%, ele varia por 2 fatores. Primeiro a cultura e em seguida qual que é a demanda diária de evapotranspiração da cultura. Então se eu pegar, por exemplo, a soja, um ambiente que demande 5 milímetros por dia, a água facilmente disponível representa 60% da CARD. Agora eu pego, por exemplo, um tomate com a mesma demanda, ele tem 20% a menos de água disponível sem entrar no processo de estresse hídrico do que a soja. Então a água facilmente disponível é só 40% do que eu tenho na CARD. E se eu for para plantas aqui como a cebola, pimentão e batata, nessa mesma demanda, essa água facilmente disponível é 0,30. E se eu aumentar de 5 para 10, já cai para 18%. Da mesma forma, se eu reduzir de 5 para 2 milímetros por dia de demanda, a água facilmente disponível aumenta para 50%. Então essa relação está ligada com esse fator de solo, planta, atmosfera, controlando esse fluxo e a planta extraindo água do solo para suprir a demanda que ela está tendo da atmosfera. Então esse processo está relacionado com essa água armazenada no solo. E aqui a gente tem uma amostra de o que acontece com os níveis de água disponível no solo. A gente tem um ponto de saturação, em que a água está ocupando todos os espaços porosos do solo. Eu tenho a capacidade de campo, e aí essa ligação, essa água que permanece no solo na capacidade de campo, está ligada aqui com o estado energético da água ligado aos colóides do solo. Então eu tenho tanto a absorção como a capilaridade retendo essa água nesses poros. Então, nesses poros maiores, eu tenho um potencial hídrico maior, então a planta consegue extrair facilmente essa água dos poros maiores, até chegar no ponto de murcha permanente, que eu tenho água, mas essa água está retida nos poros menores, então ela tem uma força de retenção maior, a planta não consegue extrair essa água que ainda está no solo. Então, ela quebra a coluna de água solo, planta, atmosfera, e ela acaba morrendo nesse processo. E o solo seco é depois que eu seco esse solo aqui, eu tenho apenas os componentes físicos do solo extraindo toda a água desse ambiente. Então o solo atua como um reservatório. Então eu tenho que trabalhar para aumentar esse reservatório através de raiz, através da capacidade da planta explorar esse ambiente em que ela está inserida, certo? No segundo ponto, a gente tem a planta.
Então a planta não atua passivamente nesse sistema, ela tenta aumentar o potencial hídrico da raiz para conseguir extrair mais água do solo, ela desenvolve o sistema radicular, ela controla a perda de água via estômato. E aqui a gente tem um exemplo do que acontece com a taxa fotossintética da soja em função da quantidade de energia para um nível de baixa disponibilidade hídrica e um nível de alta disponibilidade hídrica. Então nessa condição aqui foi aumentando a radiação, a planta foi aumentando a taxa fotossintética, mas por ter essa falta de água, a planta fecha o estômato e aí limita a entrada de CO2 no sistema a uma limitação da taxa fotossintética. Por outro lado, aquela planta que não tinha problema de potencial hídrico na folha, foi aumentando a radiação, foi aumentando a energia, a planta manteve o estômato aberto, foi entrando CO2 conforme aumentava a demanda, então a planta aumentou a taxa fotossintética. Então cria essa diferença e aí a planta consegue trabalhar com potencial osmótico da folha ligado à concentração de solutos para fazer esse processo de abertura e fechamento estomático. E é interessante que cada tipo de planta tem uma resposta diferente. E aqui a gente tem um exemplo para um trigo duro, que é um trigo mais resistente à condição de déficit hídrico, e um trigo normal de produção agrícola de altas produtividades. O que está mostrando esses dois gráficos para a gente? As plantas têm uma adaptação diferente, por mais que seja da mesma cultura, tem adaptações diferentes. Então, no trigo normal de alta produtividade, quando eu tenho potencial de água aqui próximo ao máximo, ele tem altas taxas fotossintéticas, mas conforme vai reduzindo o conteúdo de água na folha, eu tenho uma redução linear da taxa fotossintética e aqui em torno de 2 megapascal negativo eu tenho quase zero de fotossíntese nesse sistema. Por outro lado, o trigo duro de maior resistência, ele tem maior potencial aqui também, muito próximo ao trigo normal, mas conforme vai reduzindo, ele perde de forma mais rápida aqui esse primeiro momento, mas depois aqui, quando eu passo aqui de 1 megapascal, ele cria uma estabilidade de taxa fotossintética, então eu não tenho essa perda até próxima a zero. Então eu tenho essa estabilidade de taxa fotossintética mesmo com a redução do conteúdo de água na folha. Então a planta consegue se adaptar. O que eu preciso analisar aqui é, se eu estou numa condição de boa disponibilidade hídrica, eu posso trabalhar até aqui nessa faixa de 1.4 com o trigo normal. Agora, quando eu entro numa condição muito extrema, ambientes muito secos, essa característica do trigo duro pode ser interessante pensando em ambientes de baixa disponibilidade hídrica de água, certo? E o último item é a questão da atmosfera. Então ela está ligada com a demanda que essa planta vai ter e essa relação de abertura e fechamento estomático da planta com essa interação com a atmosfera. E um fator que controla bastante a demanda da atmosfera é a umidade no ar. Então quanto menor a umidade do ar, maior é a diferença entre o estômato e a atmosfera, maior é a demanda que vai ter nesse ambiente. Então aqui a gente tem dois exemplos, essa linha azul dia 19/2 e a vermelha 9 de setembro, mostrando a temperatura ao longo do dia. Então setembro, época seca, reduziu aqui a temperatura a 20, durante o dia chegou aqui a 35. E no dia 19 de fevereiro, temperatura mais estável aqui em torno de 25%. Como a temperatura e a umidade relativa estão ligadas uma com a outra, a temperatura influencia a umidade relativa, olha o que acontece com a umidade relativa. No dia 19, em torno de 75% a 90%, enquanto que no dia 9, essa umidade relativa era aqui entre 15% e 30%. Então, a atmosfera mais seca, o potencial hídrico da atmosfera é muito menor do que o normal, então a planta tem uma demanda maior por evapotranspiração, uma demanda maior por água via transpiração. Então, o meu sistema vai entrar uma demanda maior, dado a menor umidade relativa do sistema. E aqui tem a nossa composição. Então, a gente estuda a evaporação, que é a perda de água pelo solo, e a transpiração, que é a perda de água pela planta. E somando as duas, eu tenho a evapotranspiração do meu sistema. E eu posso estar atuando de forma individual na evaporação e na transpiração para aumentar a eficiência do uso da água. No caso da evaporação, o solo tem essa perda de água dividida em 3 estágios. O primeiro deles é limitado pela energia. Então, eu tenho água disponível no solo, a perda por evaporação só vai ocorrer em função da disponibilidade de energia do meu sistema. Tenho água, se tiver mais sol, maior a perda. Tem outro ponto aqui que é limitado, o estágio 2, limitado pelo fluxo via capilaridade. Então, secou aquela primeira camada superficial,
essa evaporação vai depender de como é que essa água movimenta no perfil e é perdida aqui na superfície. Então tem solos que dificultam esse transporte, tem solos que, dada a estrutura, conseguem perder de forma mais efetiva essa água em profundidade que está retida aqui. Então a gente consegue estudar isso para cada um dos tipos de solo. E a terceira fase, que aí já começa a limitação pelas forças de absorção. Então o solo está muito seco, a água está retida nos colóides, então a planta, mesmo com energia, essa água é dificilmente perdida via evaporação. Então acaba alterando a composição do sistema e como é que acontece essas perdas. Então, por exemplo, num sistema irrigado por aspersão, eu vou manter o solo muito próximo aqui dessa faixa limitada por energia, ou até mesmo aqui nesse ponto, mas vai mostrar que na superfície, se eu tenho entrada de energia, eu tenho maior perda de água dentro desse sistema de produção. E aí, pensando no nosso sistema de produção do cerrado, em que a gente tem um período de cultivo, um período seco do ano, a gente pode pensar em algumas estratégias para reduzir essa evaporação. Então a gente tem aqui a própria cobertura do solo, no sistema de plantio direto. Para hortaliças a gente pode usar esse cultivo protegido, que o cultivo de cobertura do solo de forma artificial, que vai reduzir a evaporação e até mesmo a presença de plantas daninhas. E o que é importante destacar, que a água perdida via evaporação, ela não é utilizada no processo fotossintético. Então eu vou ter perda de produtividade se eu perder muita água via evaporação. Porque aí quando a planta precisa para transpiração, ela não vai ter essa água disponível. Então a cobertura do solo é uma das estratégias. A presença de quebra-ventos para reduzir a velocidade do vento para perder água via evaporação também é uma alternativa. Então aqui 2 exemplos de quebra-ventos, que aí a gente pode estar reduzindo a velocidade do vento, estar reduzindo essa troca de água evaporada com o ar seco da atmosfera, então eu reduzo a evapotranspiração. Aí, além da sombra feita, que dependendo da época do ano e do dia, eu posso reduzir a entrada de energia no sistema, reduzindo a própria evaporação do sistema. E ainda em regiões onde eu tenho a água armazenada durante o período de inverno, principalmente de neve ou período chuvoso, e essa água vai ser importante para o cultivo de verão, o pessoal adota essa estratégia que é chamada de dry farm, que aí eu tenho meu solo exposto, não tenho cobertura, eu vou passar uma grade bem de leve só para quebrar essa camada, esses canais preferenciais formados durante o período chuvoso. Quebrando aqui essa camada em poros menores, eu dificulto essa perda de água via evaporação dentro do sistema, certo? Nesse sentido, a gente também tem a transpiração como componente da evapotranspiração. E essa transpiração vai depender de 2 fatores. Primeiro, a água disponível no solo e a outra é a demanda da atmosfera. Nesse exemplo aqui, a gente tem diferentes conteúdos de água no solo, sendo aqui o ponto de capacidade de campo e aqui o ponto de murcha permanente. Para 3 condições: céu nublado úmido, um céu parcialmente nublado e úmido, e aqui um dia de céu claro nesse ambiente. Então o que acontece com a transpiração, nesse exemplo aqui, para a cultura do milho? Quando eu estou na capacidade de campo, com uma alta demanda da atmosfera, uma alta entrada de energia, a evapotranspiração está aqui em torno de 6, 7 milímetros por dia. No céu parcialmente nublado cai para 4 e aqui no céu nublado, úmido, cai para em torno de 1 a 2 milímetros por dia. Nesse exemplo aqui, a planta vai inicialmente suprir toda a demanda, chegou lá na água facilmente disponível crítica para o milho, ela vai começar a reduzir a transpiração em relação ao potencial. E depois de alguns dias vai chegar aqui no esgotamento, a planta não vai conseguir mais extrair água desse sistema. Nesse exemplo eu tenho a taxa máxima de 4 ocorrendo por mais tempo, até chegar aqui no ponto da umidade crítica para essa demanda, para a cultura do milho, em que vai ocorrer a redução da transpiração. Enquanto que quando eu tenho a condição nublada, menor demanda da cultura do milho, eu tenho a manutenção da taxa máxima de evapotranspiração por mais tempo, até muito próximo aqui da capacidade de campo, para daí começar a reduzir a transpiração. Então isso mostra para a gente que a demanda da atmosfera é muito importante para definir a fração da capacidade de água disponível no solo, que representa a água facilmente disponível. Então se a demanda está maior, eu preciso irrigar com uma maior frequência. Se a demanda está menor, eu posso explorar mais a água armazenada no solo para a gente conseguir ter uma eficiência maior de irrigação no sistema. E nessa relação entre evaporação e transpiração, ela vai mudando ao longo do ciclo. Então
Então eu tenho aqui a semeadura, tem a colheita, aumentou a área foliar da cultura, o percentual total da evapotranspiração que a evaporação representa, ela sai aqui de 100% na hora do plantio, vai aumentando a área foliar, vai reduzindo até chegar aqui no valor mínimo de 10 a 15% da evapotranspiração total, enquanto que a transpiração da cultura vai ganhando maior participação. Vamos indo para o final do ciclo, a planta começa a perder folha, começa a chegar a radiação solar no solo, começa a haver um aumento aqui gradativo da evaporação do solo e redução da transpiração da planta. Então tem esse balanço acontecendo nesses dois momentos, certo? E a partir desses conceitos, a gente vê que algumas estimativas, a primeira delas é a evapotranspiração de referência, que é a água perdida por evaporação e transpiração de uma extensa área com vegetação de porte baixo que cobre todo o solo em crescimento ativo e sem restrição hídrica. A evapotranspiração de referência nada mais é aquela que acontece lá no gramado sem falta de água na estação meteorológica para ser uma referência nossa de demanda máxima relacionada com os elementos climáticos. E aí a gente usa lá o método de Payman-Montice para fazer essa estimativa, o principal método a nível mundial, calibrado para essas condições. A gente pode estar utilizando ele para fazer a estimativa aqui em função da radiação solar, em função da temperatura, do ambiente, da pressão de saturação e a pressão parcial de vapor. A gente consegue estimar qual que foi a evapotranspiração de referência para a partir daí fazer um manejo de irrigação ou estimar as quebras de produtividade por causa de uma restrição hídrica por um diferente ambiente. A partir dessa, a gente pode chegar também ou estimar ou medir a evapotranspiração máxima de cultura, ETC, que é as mesmas condições do gramado, só que aí, em vez do gramado eu tenho uma cultura de interesse, como exemplo o milho. Então eu mantenho a minha cultura de interesse sem limitações hídricas. Vou medir o máximo que essa cultura está evapotranspirando. Ou ainda eu posso estimar ela aqui utilizando o coeficiente de cultura, que é um coeficiente empírico que a gente mede experimentalmente, que através da relação entre ET0 de ETC sobre ET0, eu estimo essa relação existente entre as duas em função do tipo de cultura que eu tenho. E aqui um exemplo de um KC hipotético para uma determinada cultura anual, em que inicialmente a evapotranspiração da cultura representa em torno de 40% da evapotranspiração de referência. Depois aqui eu tenho a evapotranspiração da cultura representando 120% da evapotranspiração de referência. E ao final, com a conclusão do ciclo, ocorre uma redução da evapotranspiração máxima da cultura em relação à evapotranspiração de referência. Então isso a gente utiliza ele para converter a evapotranspiração de referência em evapotranspiração potencial máxima da cultura, auxiliando nos manejos e nas estimativas de quebra de produtividade. E o último passo, a gente tem a evapotranspiração real, que é o que realmente a cultura evapotranspirou. Então, numa condição irrigada, a gente trabalha com a ET0 e com o KC para determinar qual é a necessidade de irrigação nesse ambiente para a planta não entrar em estresse hídrico, mas a gente também pode avaliar condições de sequeiro, que dependendo da dinâmica de chuva eu tenho déficit hídrico ocorrendo, e a partir daí eu estimo qual que foi a evapotranspiração real da cultura naquela condição, e pela relação do quanto a planta precisava com quanto realmente ela evapotranspirou, a gente consegue estimar quebras de produtividade pela limitação hídrica. Então aqui um exemplo que a gente acabou de ver, em que dependendo do conteúdo de água no solo, eu posso definir qual que foi a evapotranspiração real da cultura. Se o conteúdo de água no solo está acima aqui dos 30%, eu não tenho déficit hídrico, mas a partir desse ponto eu tenho limitação hídrica, que acaba limitando a transpiração, a planta fecha o estômago e reduz a taxa fotossintética dela naquela condição, consequentemente reduzindo produtividade nesse ambiente, certo? Existem outras alternativas, eu posso fazer medidas também, posso medir aqui o lisímetro para saber qual é a transpiração da cultura, posso usar sensores do solo para estimar o conteúdo de água no solo e a partir daí determinar a evapotranspiração real da cultura, ou ainda usar modelos que estimam a evapotranspiração real em função do conteúdo do solo, conteúdo de água no solo, que eu posso obter por balanço hídrico, e aí eu determino essa relação entre evapotranspiração real e potencial da cultura dentro do sistema que eu estou avaliando. Aqui nosso exemplo clássico, o balanço de Torture Rate Matter, a
em que existe esses 6 passos de estimativa para a gente conseguir fazer a determinação da evapotranspiração real que eu tenho naquele sistema em função do conteúdo de água no solo e da dinâmica climática daquela região, certo? Então são algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Nesse sentido, conhecendo a sensibilidade da planta, conhecendo a condição climática local para aquele solo que eu tenho, a gente pode usar estratégias para reduzir os problemas com déficit hídrico. E aí tem diferentes tipos de tolerância ao déficit hídrico que a gente pode estar adotando para as plantas. O primeiro deles é a evitação do estresse. Então a gente usa mecanismo para minimizar ou eliminar o déficit hídrico. E aí nesse caso a gente pode usar a irrigação ou ainda usar o escape de déficit hídrico, que a planta vai completar o ciclo antes do déficit hídrico. Então eu tenho aqui minhas condições de balanço hídrico, eu tenho uma cultivar tardia, média e precoce, e aí em função da data de plantio eu posso selecionar uma de ciclo precoce para mim conseguir completar o ciclo dessa planta antes dela entrar no período de déficit hídrico. Então aqui a gente tem produtividade para o ciclo precoce, que ele é bastante estável. O tardio ele tem maior produtividade relativamente à precoce, mas quando eu vou para o plantio mais tarde, começa a ocorrer uma redução de produtividade, porque a planta entra nessa condição de déficit hídrico. Então eu posso usar esse mecanismo de escape para fugir do déficit hídrico e das perdas de produtividade. Um outro exemplo, ainda dentro da evitação do estresse, são as plantas conservadoras de água. Então essa aqui estão um exemplo das plantas CAN, que mudam o sistema de fotossíntese para economizar a água, tem um sistema diferente. Aqui um exemplo do milho sob déficit hídrico, a planta enrola a folha para reduzir a interceptação de radiação solar e, consequentemente, a demanda transpirativa dessa cultura. E um terceiro item, a gente tem as plantas eficientes na absorção de água, que aí a planta melhora o sistema radicular, explora mais o solo é o nosso responsável por armazenar a água, a planta explorando mais o solo, eu tenho menos problemas com déficit hídrico ocorrendo nesse ambiente, certo? Então tudo isso buscando uma evitação do estresse. E aí por último a gente tem a tolerância ao estresse. Então a planta ela continua ativa, mesmo com déficit hídrico a valores extremos, ela continua ativa, resistindo a esses baixos valores de potencial de água no tecido da planta, e ela consegue tolerar isso. E para isso ela mantém tanto a turgidez, né, mantendo o potencial osmótico da folha, e outro ponto importante é a tolerância à desidratação. Então a parte daquela população vai sobreviver, alterando as condições enzimáticas, solutos compatíveis e antioxidantes que protegem os compostos da planta, certo? Então eu posso ter tanto o escape como a tolerância. Nos cultivos agrícolas a gente tem muito esses fatores aqui de evitação do estresse. Então o escape eu posso trabalhar com data de semeadura, aqui a planta consegue alterar a morfologia, eu posso buscar cultivares com maior resistência a essas condições, posso melhorar o perfil de solo para a planta acessar mais água nesse sistema. E a tolerância a gente vê bastante em plantas de ambientes naturais, dessas regiões mais secas, certo? E aqui eu vou deixar um vídeo para você estar assistindo, que fala sobre essa questão de tolerância ao estresse, como é que as plantas se adaptam a essas condições, certo? Então eu vou deixar o link juntamente com a aula desse vídeo, né? How we can make crop survives without water. É bem interessante, vocês vão ver como é que ocorre isso nos ambientes naturais e plantas adaptadas a essas condições, certo? Qualquer dúvida a gente fica à disposição.